Eu preciso contar uma coisa para vocês. Eu engordei usando tirzepatida. Sim, a balança subiu e eu fiquei em choque. No último vídeo, turma, eu contei para vocês que eu já estava enfrentando o platô. Meu peso já estava travado há mais de 3 semanas. E foi difícil aceitar o efeito platô, o peso travado por semanas, mesmo entendendo que é uma resposta do meu organismo, que leva tempo para mudar esse platô, para a gente destravar o peso. Mesmo assim, é muito ruim ficar com o peso travado. Agora imagina vocês, além do peso travado, depois de 3 semanas que a balança não mexia o ponteiro, você subir na balança e a balança subir, o seu peso aumentar. Gente, eu fiquei em choque. Mas antes de você sair desse vídeo achando que deu tudo errado ou que eu fiz algo errado, fica comigo até o final, porque o que eu descobri vai mudar completamente o que você entende por emagrecimento. Se você ainda não me conhece, prazer, eu sou a Luciana e já eliminei 34 quilos com o auxílio das nossas queridinhas, as tírzes do Paraguai, as tirzepatidas. E aqui nesse canal eu relato para vocês a minha experiência real, tudo que eu estou vivendo nesse processo incrível de emagrecimento e mudança corporal com o auxílio das nossas queridinhas, nessa jornada aí que eu já venho enfrentando há pouco mais de 6 meses. E aqui eu falo a real. Eu não ganho nada de laboratório nenhum. Então, aqui eu experimento as tirzepatidas e eu relato real. Eu não estou ganhando nada, gente. Eu não ganho R$ 1 de nenhum laboratório. Eu não sou garota propaganda, eu não sou blogueirinha de nenhum laboratório. Eu compartilho realmente o que está acontecendo comigo. Então aqui eu vou falar a verdade. O que realmente cada medicação está fazendo no meu organismo. O que cada uma está ajudando ou atrapalhando no meu processo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já te convido a se inscrever aqui embaixo, vir fazer parte do canal e da família. E você que já é inscrito, muito obrigada pela companhia de sempre, por estar aqui sempre fazendo trocas comigo. Já falei isso em outros vídeos, tem me auxiliado muito e tem auxiliado muitas pessoas, porque eu estou vendo, estou lendo pelos comentários. Muito obrigada pela companhia de sempre. E já chega curtindo esse vídeo e compartilhando muito esse vídeo para o YouTube e entender que o conteúdo é bom e sugerir para mais pessoas. E esse vídeo é para você que está em uso das nossas queridinhas ou está curioso, curiosa para saber mais informações, está em busca de informações reais sobre as nossas queridinhas, as tirzepatidas do Paraguai. E para você que está em processo de emagrecimento com ou sem o auxílio das nossas queridinhas, que neste momento do seu processo, mesmo fazendo tudo certo, a balança subiu e você ainda não entendeu o porquê. Fica comigo aqui, porque agora, sem mais delongas, eu vou contar para vocês o que está acontecendo no meu processo, no meu organismo, neste momento do tratamento, pouco mais de 6 meses aí de uso das nossas queridinhas. Porque sim, isso está acontecendo comigo, turma, nesse momento, mesmo fazendo tudo certo, treino, alimentação, mudando estratégias de alimentação, de horários para proteína, água, sono, tô dormindo bem. Eu durmo em média de 7 a 8 horas por dia. Tenho treinado pesado. Eu treino 5 vezes por semana, às vezes 6. Faço um extra na semana quando dá, quando o corpo pede. A alimentação tá certinha, mudei algumas estratégias e mesmo assim, fazendo tudo certo, o peso subiu. E antes de eu resolver investigar o que está acontecendo no meu processo, claro, gente, eu sou humana como vocês, então primeiro
bateu um desespero, um desânimo, porque, como eu disse, vem de um peso travado há algumas semanas e, de repente, o peso sobe. E fazendo tudo certo, como eu acabei de relatar para vocês. Então, bate um desânimo, porque, poxa vida, eu tenho me esforçado muito. E com todo o esforço que eu tenho feito, ver a balança subir, não é agradável. Claro que depois que eu investiguei e descobri que eu não engordei, que não foi gordura, a balança ela subiu, mas eu não ganhei gordura. Pelo contrário, eu perdi gordura. Então, quando eu descobri isso, quando eu entendi melhor essa minha composição corporal, essa mudança que o meu corpo está passando, né? Essa mudança incrível que o nosso corpo é capaz de fazer, porque o meu corpo está transformando, gente, de uma tal maneira que eu vejo nas fotos e eu fico deslumbrada de ver, de viver a mudança de um corpo, de saber hoje o quanto um corpo é capaz de se transformar. É incrível, gente, é incrível a mudança corporal. Então veja vocês, não é só peso na balança. Até este momento do meu processo, eu estava focada em perder peso, em baixar peso. Mas hoje, o que eu descobri sobre composição corporal está me obrigando a desapegar da balança e me apegar muito mais nas medidas. Porque sim, se você está no processo de emagrecimento, vai chegar uma hora em que a sua composição corporal vai mudar. Veja o meu processo como exemplo. Demorou muito para o meu corpo começar a ganhar a massa magra. Até então eu estava mantendo, minha preocupação era manter a massa magra e eliminar a gordura. Mas chegou um momento que o corpo começou a mudar, ele começou a fazer trocas, ele começou a crescer músculo. E eu sinto, e eu fico tão orgulhosa, eu tiro foto, eu falo pro meu marido, põe a mão na minha perna, olha como ela tá dura, olha o músculo desenhando. Claro, eu não sou nenhuma musa fitness, né, gente? Eu estou num processo de emagrecimento e de mudança corporal. Mas, para quem estava com 120 quilos e hoje chegou numa fase do tratamento, do processo de mudança corporal que está ganhando músculo, gente, eu estou muito orgulhosa de mim, muito mesmo, do meu processo, de não ter desistido antes. Eu vejo o músculo saltando ali levemente, eu sinto alguns músculos aparecendo e eu acho incrível e eu fico muito orgulhosa de mim. Porque não pense vocês que é fácil acordar cedo e treinar pesado, dar conta de uma casa e depois ainda ir trabalhar. Porque sim, se vocês não sabem, eu sou professora, uma rede municipal de ensino de uma outra cidade. Então eu trabalho numa outra cidade, num outro município que fica a 30 quilômetros do município em que eu moro. Então eu tenho uma rotina corrida, graças a Deus por isso, não é reclamação. Mas eu quero colocar aqui para vocês que não é fácil. Foi uma escolha em que eu fiz de cuidar de mim nesse momento. E eu acho que a vida da gente ela é assim. Ela é cheia de altos e baixos. A gente precisa priorizar sempre algo para depois cuidar de outra coisa. Então, primeiro a gente cuida de uma coisa, depois de outra, e assim com o processo de emagrecimento. Veja vocês, eu estava cuidando da perda de peso até o momento. E agora, sabendo que o nosso corpo não é só peso, não é só gordura, o nosso corpo, gente, ele tem um peso de músculo, gordura, líquido, órgãos internos. Então não é só um peso que conta. E isso é incrível a gente entender. Quando você entende a formação do seu corpo e a mudança que ele está fazendo, você vai ter uma maior qualidade na sua perda de peso. Eu já tinha uma preocupação em não perder massa magra. Isso já vem desde o início comigo, em manter. Mas agora que eu vi que eu sou capaz de ganhar, ai gente, ninguém me segura.
Ninguém me segura mais, porque agora eu vou transformar o meu corpo. Vou transformar o meu corpo em saúde. Não tenho intenção nenhuma de virar uma musa fitness, tá bom? Não é isso. Eu estou em busca de saúde, de qualidade de vida. Quando eu entendi que o peso não era só gordura, eu fui investigar a fundo e fui fazer o quê? Mais uma bioimpedância. Sim, digo mais uma bioimpedância porque eu já venho fazendo bioimpedâncias desde dezembro. Eu não faço desde o início do meu tratamento, desde setembro, o que é uma pena, né? Porque ia ser muito interessante eu ter um comparativo desde o início de como estava a real. Mas eu tenho desde dezembro e eu tenho mantido a minha massa, aliás, eu estava mantendo, né? Vamos falar no passado, porque agora eu estou ganhando. Eu estava mantendo essa massa magra com a minha preocupação de bater minha meta proteica e de fazer esse acompanhamento pela bioimpedância. E aí, quando eu vi o peso subir, depois que passou um pouco do desespero e sabendo que hoje eu consigo ver o desenho de alguns músculos aparecendo, saltando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e a cintura afinando. Sim, gente, a parte da cintura ela só tem afinado. Eu perdi algumas roupas e outras eu estou usando com auxílio de cinto. Por quê? A circunferência abdominal ela tem diminuído, mesmo com o peso subindo. Então eu falei, vou fazer uma bioimpedância para ver o que está acontecendo, para analisar realmente a minha composição corporal. Batata, gente. Vou deixar aqui um print para vocês da minha composição corporal, essa bioimpedância que eu estou falando para vocês. Vocês vão analisar através dela que nesta semana eu perdi 1,5 kg de gordura e eu ganhei 1,2 kg de massa magra e ganhei líquido corporal. Então a balança ela ficou negativa e ela chegou a subir. Porque se você somar aqui o líquido corporal com a massa magra que eu ganhei, ultrapassa a perda da gordura. Então isso na balança vai ficar negativo. Essa conta vai ficar negativa. Mas o meu corpo, o meu físico está me mostrando que eu estou perdendo gordura. Então, se você não tem condição, se você não tem um aparelho, uma balança que faça bioimpedância, e se você não tem condição de pagar alguém para fazer, acompanhe, gente, pela fita métrica, pelas suas calças jeans, né? Amarra um cordão na cintura e vocês vão conseguir ter análise fidedigna do que está acontecendo no corpo de vocês. Porque sim, chega o momento do nosso processo que a gente tem que abandonar a balança e focar nas medidas. Então a gente precisa usar outros instrumentos para mensurar e para medir essa mudança corporal. E foi exatamente isso que aconteceu comigo e é o que vai acontecer daqui para frente. O peso vai subir, vai travar, a balança vai ficar negativa, mas as roupas vão ficar mais largas, cada vez mais largas, e o corpo mais firme, cada vez mais firme. É uma mudança da minha composição corporal. É essa a fase do meu processo de emagrecimento. Então, se você está passando por isso, ou se você está iniciando aí o seu processo com o auxílio das nossas queridinhas ou até sem o auxílio delas, e é um processo longo como o meu, vai chegar um momento que isso vai acontecer. Se vem o desespero, que eu poderia falar aqui para vocês, não fiquem desesperados, mas gente, tem coisa que a gente não controla, não é verdade? Somos humanos. Se bater o desespero, calma, respira, porque vai passar e você vai entender o que está acontecendo no seu processo também. E reflete sobre o seu processo. Se você ficar olhando só para a balança, você mesmo vai se sabotar. E muita gente desiste aí.
porque acha que está fazendo algo errado, ou porque desanima mesmo, fala, poxa vida, tanto esforço, estou fazendo tudo certinho e eu estou engordando porque não sabia até esse vídeo, porque depois desse vídeo vocês já sabem, pode ser mudança de composição corporal, você precisa avaliar o que está acontecendo aí no seu processo. Então não desista. Se o desânimo vir, calma, respira, analisa, tenta entender o que está acontecendo e se for uma mudança corporal, ganho de massa, você está ganhando saúde. E o corpo vai mudar, você vai continuar perdendo gordura, vai ficar um pouco mais difícil. Eu sei que eu estou numa fase mais difícil do meu processo, o que levaria ali 1 mês, 2 meses para eu finalizar, para eu chegar na minha meta. Hoje eu sei que vai demorar mais, né? Talvez aí 4 meses, porque ainda me faltam eliminar 11 quilos. E isso eu perdi no primeiro mês de auxílio com as nossas queridinhas, mas depois foi diminuindo, como eu relatei para vocês. E agora tá diminuindo cada vez mais. Por quê? Porque se vocês analisarem, eu fiquei mais de 3 semanas com o peso travado e agora nessa última semana o peso subiu. Então eu estou fechando um mês negativa na balança. Então para eu chegar nos meus menos 11 quilos, vai um prazo maior, um tempo maior. Mas sinceramente, vou ser bem sincera com vocês, eu não estou mais apegada em tempo, eu não tenho mais pressa. Porque eu sei que o processo funciona e hoje eu acredito em mim, eu me orgulho da Luciana que eu me tornei nesse processo. Eu estou me apaixonando pelo processo, eu estou aprendendo muita coisa com o processo. E fica essa dica para vocês, reflete sobre o seu processo, para você não se sabotar. Se apaixone pelo seu processo. Entre em lua de mel com o seu processo. Aprenda a fazer boas escolhas, aprenda a fazer uma boa alimentação, aprenda a ir treinar, mesmo que você não goste. Se gostar é melhor ainda, se tiver algum esporte que você gosta, vai nesse caminho. Se não, turma, vai sem gostar. E esse treino ele tem que ficar. Não precisa ficar 2, 3 horas o dia todo na academia. Mas faz um treino de 1 hora por dia. A constância vai mudar tudo, te garanto. E mais uma vez, não desistam. Porque se eu tivesse desistido lá atrás, eu não teria chego aqui em menos 34 quilos e hoje vendo uma mudança corporal, vendo uma evolução do meu corpo e do meu físico. E se você continuar, vai ver a sua também. A tirzepatida ela ajuda muito, ela ajudou muito, ela continua me ajudando no meu processo, mas como eu já disse aqui, ela não é milagre. O resultado que eu estou tendo hoje veio da medicação, da alimentação, dos treinos e da minha constância, da minha persistência. É daí que está vindo o meu resultado. Toda essa combinação. E se a balança subiu por aí também, calma. Olhe todo o seu processo. O seu corpo não é apenas um número. E subir o peso pode ser evolução. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, compartilha ele com uma outra pessoa que também está nessa jornada, porque eu tenho certeza que como te ajudou, vai ajudar outras pessoas a entender melhor todo o processo de emagrecimento e a enxergar, a ver de uma maneira diferente, a enxergar o todo do processo, não só o número na balança. E comenta aqui embaixo também, se você já passou por esse momento no processo, se o peso aí já subiu, por que já subiu, porque eu vou amar ler o seu comentário. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!